Você está em dia com seu bem-estar? Você já aprendeu a ouvir o seu corpo para ter uma vida mais saudável? Pois é, o Litoral na TV vai te ajudar a se conhecer melhor. Hoje vamos falar sobre a glândula tireoide. Você vai entender para que ela serve. Vamos também falar das disfunções desta glândula nem sempre percebidas e que merecem cuidados especiais. Acompanhe! A glândula tireoide é responsável pelo metabolismo do organismo humano. A glândula tireoide é um órgãozinho bem pequenininho que a gente tem aqui na região cervical do pescoço, que ela é responsável pelo metabolismo do corpo inteiro, de todos os órgãos, metabolismo também das pequenas células. A disfunção da tireoide causa doenças como o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, relacionadas à produção de hormônios. Os sintomas apresentados são diversos. Os principais problemas são geralmente a disfunção da produção menor dos hormônios tireoidianos ou produção maior dos hormônios tireoidianos. O nome disso para cada doença seria hipertireoidismo, quando há produção maior desses hormônios, e o hipotireoidismo, quando há produção menor desses hormônios. No hipotireoidismo, quando a produção é muito lenta ou menor dos hormônios tireoidianos, o metabolismo também fica muito lento. Com o metabolismo bastante lento, a pessoa vai ter vários sintomas que podem ajudar a detectar esse problema. Por exemplo, a pessoa vai se sentir muito cansada, desanimada, com muito sono, começa a ganhar muito peso, ficar muito inchada, começa a dar bastante problema intestinal, o intestino fica muito preso. A pessoa também pode ter aumento de colesterol por conta desse problema da disfunção tireoidiana, que é o hipotireoidismo. E a maneira melhor de detectar é realizar um exame simples que se chama TSH. O TSH, nessa doença tireoidiana, que é o hipotireoidismo, vai estar aumentado. Daí o médico vai tratar de uma forma adequada. Já no hipertireoidismo, há uma produção muito aumentada desses hormônios. E no exame de sangue vai aparecer como TSH muito baixo. E clinicamente, como acontece no paciente? Ele vai ter muita queda de cabelo, vai começar a perder muito peso, perde muita massa muscular, além da massa gordurosa. O paciente vai ficar muito agitado, com bastante suor, principalmente nas mãos. O paciente fica com insônia, um apetite voraz e mesmo comendo, ele começa a perder bastante peso. São sintomas principais do hipertireoidismo. Nódulos na tireoide são também bastante comuns. Nem sempre é indicação de câncer, mas é importante consultar o médico. Em relação ao câncer de tireoide, hoje os médicos pedem bastante ultrassom de tireoide. E os pacientes ficam bastante ansiosos de verem que tem nódulos na tireoide. O que a gente pede para os pacientes ficarem tranquilos, procurar um endocrinologista para avaliar de uma maneira mais profunda. Por quê? Nódulos de tireoide são bastante comuns na população, principalmente nas mulheres. E não quer dizer por isso que todo mundo tem câncer na tireoide. Então a melhor maneira de você detectar o câncer é fazer um exame mais aprofundado de ultrassom com Doppler colorido, para ver se aquele nódulo ou aqueles nódulos são suspeitos de câncer. Se o médico achar que o nódulo é suspeito de câncer, ele vai pedir uma punção com uma agulha fina para avaliar a lâmina. Se a lâmina é suspeita, a gente encaminha para um cirurgião de cabeça e pescoço para retirar o nódulo e avaliar. É a melhor maneira de detecção do câncer de tireoide. Para detectar disfunções na tireoide, basta ficar atento aos sintomas. Acho que ele pode usar esses sintomas que eu falei clínicos para pensar que ele pode ter um hiper ou um hipotireoidismo. Em relação ao câncer de tireoide, é importante ele saber se ele tem algum histórico familiar de câncer de tireoide, que ajuda bastante, porque às vezes, para o paciente detectar se ele tem câncer ou não de tireoide, é difícil, porque às vezes o nódulo é muito pequeno. Não é sempre que quando a pessoa tem câncer que o nódulo é grande, que está olhando para o espelho e está vendo. Às vezes ele é pequenininho. Então é melhor mesmo fazer um acompanhamento com o endocrinologista uma vez por ano, fazer um ultrassom, uma avaliação. E esse histórico familiar é bastante importante também.
Os tratamentos das disfunções da tireoide são simples. Apesar disso, o acompanhamento médico com frequência é fundamental. O tratamento do hipotireoidismo é bastante simples. A gente introduz um hormônio da tireoide que chama-se levotiroxina para o paciente tomar todo dia em jejum e a gente vai adaptando a dose do medicamento de acordo com o exame do paciente. Então o paciente vai acompanhar para o resto da vida, porque geralmente o hipotireoidismo não tem cura. É muito difícil ter cura. Existe hipotireoidismo transitório, mas a maioria não é transitório. Então você tem que dar hormônio tireoidiano para sempre e acompanhar para sempre. Já no caso do hipertireoidismo é um pouco mais complexo, porque nós normalmente damos hormônios, medicamentos antitireoidianos para bloquear a produção hormonal da glândula tireoidiana nos pacientes. Então, 2 tipos de medicamento que se utiliza, mas daí em cada caso tem que se avaliar qual tratamento vai ser realizado após o medicamento. Por quê? Geralmente não se utiliza esse medicamento para o resto da vida, porque esses medicamentos que são antitireoidianos, eles acabam também tendo bastante efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais mais graves desses medicamentos é causar disfunção da medula óssea na produção de células brancas, que é uma coisa gravíssima. Então, a gente evita usar esses medicamentos por muito tempo. Um dos tratamentos possíveis, quando você está com o paciente já estável hormonalmente, você usa os medicamentos antitireoidianos, estabiliza o paciente. Uma das possibilidades, quando a glândula é pequena e não há risco de câncer, é se fazer o iodo radioativo, que é um iodo que a pessoa vai ingerir e aquele iodo vai ser absorvido pela glândula tireoide, fazendo com que ela produza menos hormônios. Uma outra possibilidade é você fazer cirurgia do paciente tirar a glândula. Mas quando se faz essa cirurgia? Quando além do hipertireoidismo tem o câncer associado, ou quando a glândula é muito grande e o médico acha que fazendo iodo radioativo não vai resolver o problema. Ou quando o paciente tem alergia a iodo radioativo. Quando o paciente tem alergia a iodo, você não vai conseguir fazer o iodo no paciente. Daí a cirurgia seria uma boa opção também.